Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 15. Os irmãos da mídia, o cronômetro com vocês ou comigo? Vocês? Com vocês, amém. Estou tranquilo aqui então. Gênesis capítulo 15. Você que achou, diga amém. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso foi-lhe atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs a metade, uma metade diante da outra. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor, densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs, houve densas trevas. Eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, verdadeira, poderosa, e nós pedimos que mais uma vez, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, o Senhor edifique as nossas vidas e corações, para que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com o teu Filho Jesus. Na verdade, Senhor, pode sacudir as nossas vidas, pode nos moldar. Nós não queremos viver um evangelho de fachada, nós queremos viver um evangelho profundo, e para isso necessitamos da ação do teu Espírito Santo. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, pela misericórdia do Senhor, no último mês eu pude tirar alguns dias de férias. E tirando essas férias, eu fui com minha esposa para visitarmos a sua avó numa cidade do Espírito Santo chamada Muniz Freire. A avó da minha esposa, ela está com 93 anos de idade, então nós precisamos estar com ela, nós precisamos estar perto dela e sempre que pudermos vê-la, porque é a avó da minha esposa, então devemos honrar. Se devemos honrar o pai e a mãe, devemos honrar o vovô e a vovó. Amém, vovô e vovó? Amém, devemos honrar a nossa família. E fomos. Mas, irmãos, enquanto eu fui dirigindo de carro para Muniz Freire, eu descobri que Muniz Freire é longe, dirigi bastante. Muniz Freire possivelmente é depois de tão distante, é depois da terra do nunca, é depois de onde Judas perdeu as botas. É muito longe, 8 horas dirigindo para ir, depois 8 horas dirigindo para voltar. Quando tentaram envolver meus filhos nessa viagem, eles disseram: a gente pode ficar aqui? Ficaram. Mas andamos muito, e em dado momento daquela estrada, já não era mais comum, nós vemos ali os centros urbanos, vemos muitas árvores dos dois lados, era bonito, parecia o Jardim do Éden, mas só era árvore, e a minha cabeça pensava assim: gente, celular não tem sinal, se furar um pneu, bater a correia dentada, arrebentar, se acontecer alguma coisa, como é que faz num lugar como esse? Melhor voltar para casa. Melhor a gente voltar para casa, mas fiquem tranquilos, não voltamos para casa, fomos e voltamos e nada de mal aconteceu, amém? Mas muitas vezes, quando estamos nas viagens da vida, nas jornadas da vida, nos desafios da vida, nós podemos pensar em desistir, podemos pensar em voltar atrás. E talvez esse homem de Deus, esse homem que era conhecido pela sua fé, não era qualquer pessoa. Abrão é o pai da fé, então ele cria, ele não tinha dificuldades de crer. Na verdade, a Bíblia diz que ele foi chamado num lugar chamado Ur dos Caldeus, região ali da Mesopotâmia. Hoje em dia é perto da onde era o Iraque, da onde seria o Iraque. Ele foi chamado por Deus sem Bíblia. Não tinha pregação evangélica, não tinha Bíblia, mas ele ouviu a voz do Senhor e resolveu atender o chamado de Deus, indo para um lugar que Deus lhe mostraria. Deus falou verdadeiramente ao coração daquele homem, ele se levantou e foi. Aquele homem chegou com sua esposa, talvez ali ainda com algum gado, com algum material, chegou àquele lugar de peregrinação, onde Deus andaria com ele, com seu sobrinho Ló, chegou ali com o que tinha, mas a Bíblia diz que Deus foi abençoando aquele homem, ele foi enriquecendo, ele foi se desenvolvendo, sabe, a sua empresa foi alcançando novos lugares, o seu negócio, a barraquinha que ele tinha aberto agora já virou uma quitanda, já virou uma loja, virou uma empresa. Abrão foi se desenvolvendo. Tanto que ele e o seu sobrinho, os pastores deles, os servos ali, tiveram uma divergência. Então Abrão, no auge da sua sabedoria, disse assim: olha, Ló, é melhor você escolher um lado, direita ou esquerda, para levar seus pastores para lá, porque a gente está crescendo, Deus está abençoando. Mas não é bom a família andar com briga, com desunião. E Ló atendeu a palavra de Abraão. Mas, irmãos, às vezes a nossa inexperiência faz mal para a gente. Ló olhou para aquilo que era melhor para ele, viu as Campinas Verdes do Jordão e falou: eu vou naquela direção. Não era para ele ter feito isso. Ló precisava ser gentil. Ló precisava dizer a Abraão, seu tio, que era como se fosse seu pai, dizer assim para ele: para onde você quer ir? Para onde você acha melhor ir? É assim que nós devemos tratar os mais velhos. Na verdade, é assim que nós devemos tratar os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque se Abrão escolhesse ir para a campina de Sodoma e Gomorra, Abraão tinha estatura espiritual para não sucumbir ao pecado de Sodoma e Gomorra. Ló não tinha. Ló não tinha. Então, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, a nossa sabedoria, ela precisa ser provada pela sabedoria de Deus, e muitas vezes o Senhor usa pessoas mais velhas para nos trazer orientação, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensina através da vida dos nossos irmãos. Por isso, crianças, é importante honrar pai e mãe. Por isso, juniores, adolescentes, jovens, é importante observar a
orientação, é importante ser gentil. Irmãos, eu amo uma igreja gentil. Eu não gosto de ambientes de confusão. Minha esposa me conhece, eu não gosto de ambiente de gritaria, de discussão. Eu detesto isso. Os irmãos, alguém gosta aqui? Não, né? Ninguém gosta disso. Por isso, dentro da igreja, esse ambiente deve ser um ambiente gentil, não de hostilidade, não de separação. Aqui ninguém pode falar mal um do outro. Aqui ninguém pode alimentar facção, alimentar rinha, alimentar discussão. Não pode ser assim. Os nossos problemas, e temos problemas, claro, somos humanos, precisam ser resolvidos em amor, precisam ser resolvidos com carinho e sempre pensando no outro. Ló não fez isso. E você conhece a história do Ló, mas esse não é o nosso foco hoje. O fato é que Abraão prosperou. Por conta do problema de Ló, ele foi levado prisioneiro para uma outra terra. 4 reis se juntaram contra a cidade dele. Abraão se tornou alguém tão próspero, tão rico, que ele tinha um exército particular, o exército dos 318. O pessoal usa esse termo hoje em dia para falar algumas coisas esquisitas por aí, uma teologia meio atravessada, uma teologia meio equivocada. Mas o fato é que Abraão tinha homens dentro da sua casa, seu exército, e com o seu exército particular, ele foi lá e resgatou Ló e resgatou tudo daquela cidade. Ou seja, Abraão cresceu, irmãos. Abraão se desenvolveu. Ele tinha gado, ele tinha dinheiro, ele tinha empresa, a indústria do Abraão estava funcionando, ele tinha exército, ele tinha segurança. Aquele homem estava desenvolvido, cresceu. E é justamente nesse contexto que ele se apresenta, ou que o nosso texto se apresenta nessa manhã. Porque a Bíblia diz, depois que essas coisas aconteceram, depois desses acontecimentos, Deus disse a Abraão, numa visão, dizendo assim: olha, Abraão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e darei grande recompensa para você. Ou seja, olha, isso tudo que você venceu, isso tudo que você viveu, eu, o próprio Deus, sou o seu escudo, te protejo e vou te dar uma grande recompensa. Irmãos, imagina se Deus para o culto hoje. Imagina que você é igual Isaías, você está no templo no ano da morte do rei Uzias. Isaías estava lá, no templo, no culto, possivelmente muitas pessoas estavam ali, mas ele, Isaías, viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Imagina que você visse o Senhor e o próprio Todo-Poderoso dissesse assim para você: olha, eu sou o teu escudo, não tenha medo, eu sou com você. O que você ia dizer para ele? Qual seria a sua resposta para Deus? Mas olha aí, no versículo 2 e no versículo 3, o que o Abraão falou? Dá uma olhada. Vê se a resposta é compatível com a sua resposta. Abraão disse: Senhor, quem me deras? Ou Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele continuou: Tu não me deste descendência. Um servo na minha casa será o meu herdeiro. Abraão olhou para Deus e disse: o Senhor está dizendo que o Senhor é o meu escudo, o Senhor está dizendo que eu não tenho que ter medo, o Senhor está dizendo que o Senhor é a minha fortaleza, mas Senhor, eu não tenho nada. Repara, ele tinha muita coisa, mas ele disse: eu não tenho. Olha, essas coisas que eu tenho serão herdadas pelo meu servo, o Damasceno Eliezer. O Senhor não cumpriu aquilo que o Senhor falou que ia me dar, o filho. O Senhor não cumpriu. Irmãos, o homem falou para Deus que Deus estava devendo a ele, que Deus não tinha cumprido aquilo que tinha acordado com ele. É ousado, hein? É ousado o negócio. O Abraão falou isso para Deus. Abraão, embora fosse extremamente abençoado por Deus, embora fosse alguém extremamente enriquecido por Deus, aquilo que ele tinha ainda não era suficiente para ele. E de fato, no desenvolver da mensagem, até pela resposta que Deus dará, você vai ver que Abraão tinha um foco. Ele tinha uma promessa, ele ouviu uma palavra de Deus e ele caminhava nessa direção. Mas eu e você precisamos olhar por um outro lado.
Porque no decorrer da caminhada da fé, e como estudamos os domingos à noite, Pedro nos ensina muito bem que estamos numa peregrinação. A nossa vida não é uma obra concluída. Nós não estamos aqui na terra, no hoje e agora, vivendo tudo aquilo que Deus já fez para nós. Não, nós estamos atravessando a vida, nós estamos passando por esse planeta. A obra do Senhor será plenamente concluída, porque a sua promessa não volta atrás. E qual é a sua promessa? Veremos mais para o final, mas a sua promessa não volta atrás. Mas Abraão, enquanto estava na caminhada na vida, estava dizendo para Deus: o Senhor não cumpriu tudo aquilo que me prometeu. Claro que não. A história não acabou, não teve final ainda. Mas enquanto Abraão caminhava, ele poderia olhar e ter um outro tipo, uma outra perspectiva. Ele poderia dizer assim: Senhor, ainda não alcancei aquilo que devo alcançar, mas já prosperei financeiramente, prosperei na segurança. Na verdade, hoje eu sou um povo, ele já era um povo, um pequeno povo que era respeitado por reis. Ele vencia reis em batalha. Então o coração dele poderia ser um coração grato diante da presença de Deus, crendo que Deus faria, mas pela nossa limitação, pela falibilidade humana, muitas vezes nos apresentamos diante da presença de Deus apontando para aquilo que Ele ainda não fez, esquecendo de tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Isso é ingratidão. Eu e você não podemos deixar que a ingratidão tome conta dos nossos corações. Eu e você não podemos deixar de ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Uma canção linda que é cantada, ela fala: sou grato Cristo, novo dia recebi. O Senhor é aquele que nos dá novo dia, que abre os nossos olhos a cada manhã e nos dá esperança, perspectiva. Ele nos aponta para frente, é que muitas vezes a nossa visão é muito limitada. Essa semana, enquanto batia papo com a irmã Elza numa visita maravilhosa, irmã Elza, aquele suco de uva, ó, daqui, fica com vergonha não, estava muito bom. Estava lá visitando a irmã Elza, ela falou assim: pastor, tantos jovens no Rio de Janeiro e perdem a oportunidade de terem nascido no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro te dá muita oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de relacionamentos. Mas às vezes você que foi criado dentro do contexto do Rio de Janeiro, ao invés de ver os pontos positivos que uma grande cidade te dá, você olha para os pontos negativos e diz: olha, eu sou sofredor, eu estou sofrendo, isso daqui não está bom para mim, a minha história não está boa, eu ainda não sou feliz. Ao invés de entrar no lugar do contentamento, você permanece no lugar do descontentamento. Então, ao invés da alegria do Senhor invadir o seu coração e te dar força para a caminhada, é a tristeza do inimigo que toma conta da sua mente e caminha você para um lugar de depressão. Irmãos, nós precisamos agradecer. Agradeça ao Senhor pela sua família, agradeça ao Senhor pelos seus filhos, agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor pela sua igreja, agradeça. Sabe qual é a melhor igreja do mundo, irmãos? Sabe qual é a melhor igreja do mundo inteiro? Sabe não? O nome dela é Primeira Igreja Batista em Marechal Hermes. É a minha. Fala assim: a melhor igreja do mundo é a minha. Pode falar. Sabe quem é a melhor esposa do mundo, marido? Prepara aí, maridão. Sabe quem é a melhor esposa do mundo? É a minha. Então você vai dizer comigo: a melhor esposa do mundo é a minha. Não é a minha, Cristiane. A Cristiane é a minha melhor esposa. Agora a sua é a sua melhor esposa do mundo. Sabe quem é a melhor sogra do mundo? É a minha. É a sua. É a melhor sogra do mundo. É melhor, é sério. Irmão, sabe qual é o melhor time do mundo? Oh, aí não, varão. Irmão, a gente tem que ter um coração grato. A gente tem que ser agradecido por aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Mas olha só, vai com Abraão. Perde foco da missão não. Eu estou correndo o risco de gastar um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria de gastar. Mas eu queria dar um detalhe para você aqui. O Abraão falou que se ele não tivesse filho, quem herdaria seria o Damasceno Eliezer, seu servo. A NAA traduz como servo. A palavra aqui em hebraico, ela é escravo.
E eu quero parar aqui nesse momento para que você entenda, porque algumas pessoas hoje, ignorantes, ou ignorantes no sentido de não conhecerem as Escrituras, elas se levantam e dizem assim: a Bíblia pós-escravidão. Não, varão, não é isso não. Existia um contexto econômico na antiguidade. A escravidão fazia parte do processo, mas a escravidão que existia na antiguidade não é o mesmo tipo de escravidão que existe hoje. Na verdade, nem a palavra escravidão era escravidão. Era uma outra palavra que era utilizada para isso. A palavra escravo é uma palavra moderna que vem porque algumas pessoas escravizaram primeiramente pessoas que moram na região da Iugoslávia hoje. Porque essa palavra de escravo é uma transliteração de eslavo. Essa palavra é uma palavra moderna. A palavra utilizada para escravidão naquele tempo da história nem essa era. Mas aquele escravo, quando você olha para escravos na Bíblia, você vê que aqueles homens recebiam salário, não o mesmo que um trabalhador, mas recebiam salário. Os próprios homens se colocavam na condição de escravo por um período de tempo. E Abrão, o dono disso tudo que eu falei para vocês, se ele não tivesse filho, quem ia herdar o que ele tinha? Não era o sobrinho Ló, não. Ele tinha sobrinho, ele tinha parente. Era o Damasceno Eliezer, o líder, o escravo, um servo que estava dentro da sua casa. Então, se alguém vier para você na faculdade, no 2º grau, falando assim: olha, a Bíblia pró-escravidão, irmão, fala assim: você está, professor, respira, fala, o senhor está sendo anacrônico. O senhor está trazendo um contexto moderno para um texto da antiguidade. Não é assim que se analisa a história. Pode falar isso para ele. Depois ele vai querer te apertar, porque ele vai ficar com vergonha. Mas é verdade, é verdade. Então, tendo feito essa ressalva, fechando esse parênteses, eu continuo. Porque Deus, ele vai falar para Abraão. Ele vai falar com Abraão. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o Damasceno Eliezer não será o teu herdeiro. Não vai ser o Damasceno Eliezer. Não é isso, Abraão. Eu vou te dar um filho. Você vai ter um filho gerado por você. E o Senhor falou a Abraão: vem cá. Eu vou te dar a visão. Pega a visão. É assim que a galera fala hoje. Levou ele lá para fora. Olha para o céu. Olha para o céu. Conta as estrelas. Talvez, se você sair aqui nas nossas ruas de Marechal Hermes, Bento Ribeiro, de noite, e for contar as estrelas, você até vai conseguir contar muitas delas, porque aqui tem muita luz, e as luzes ofuscam a nossa capacidade de ver o céu. Mas se você for lá no Grumari, se você for lá na praia do Grumari e olhar para aquele céu, parece que o céu foi metralhado, parece que é uma cortina preta metralhada de buraquinhos com luzes no fundo. Não dá para contar. Eu imagino que naquele dia o Senhor tenha levado Abraão ao céu estrelado e falou: Abraão, aquilo ali vai ser a tua descendência. É daquele jeito ali, Abraão. Não é do jeito que você está falando, não é do jeito que você está pensando. Abraão, tira essa coisa do Damasceno Eliezer. Ele é bom, ele é útil, ele é um servo bom. Mas para, Abraão, de tentar me ajudar, não preciso da sua ajuda, quero sua obediência. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição de tentarmos ajudar a Deus? Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho, nós queremos forçar, nós queremos dizer palavras que muitas vezes não foi o próprio Deus que disse, com uma boa intenção. Com uma boa intenção, sim. Irmão, certa vez conheci um rapaz que entregou a vida a Jesus como seu Salvador, e a sua família toda era cristã. E ele entregou a vida a Jesus através de um processo de discipulado que estávamos fazendo. Então, curioso, perguntei: por que você não entregou a vida a Jesus antes? Porque toda a sua família era cristã. Ele disse assim para mim: Adriano, toda vez que chegava em casa da balada, toda vez que chegava em casa da farra, a minha mãe olhava para mim, a primeira coisa que ela dizia é: você vai para o inferno, você vai para o inferno. Ela só falava para mim: você vai para o inferno. Agora você me ensinou para mim que Deus me ama, você ensinou para mim que eu sou pecador, mas você ensinou para mim que existe uma solução e algo melhor, que é Cristo que salva. Então eu me arrependi dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Deus e agora eu sigo o Senhor. Irmão, você acha que aquela mãe estava mal intencionada quando ela dizia: você vai para o inferno? Não, ela não queria que o filho fosse para o inferno, mas a forma como ela falava não ajudava, não colaborava. Quantas vezes nós, tentando ajudar, tentando dar um jeitinho, tentamos colaborar com Deus, Deus não nos manda fazermos isso, Deus nos manda obedecermos. A Bíblia diz
que Abraão olhou para o céu e Deus disse para ele: Abraão, você não poderá contar, assim será a tua posteridade. E aí o Senhor começa a fazer uma coisa diferente. Ele fala, chama Abraão para o culto. É um culto estranho, mas o Senhor chamou Abraão para um culto. Abraão, vamos juntos para o culto. Como é que é esse culto? Você tem que levar um cordeirinho, você tem que levar uma ovelha, você tem que levar uns pássaros, você vai cortar os bichos no meio. Olha o culto, hein? Vai ficar metade de um lado, metade do outro e um corredor no meio. Você imagina um negócio desse? Você que está aqui em Marechal agora, ó, tem 4 bancadas aqui, mas a gente tem um corredor central. Você imagina Deus levando Abraão para um culto, cortando o bicho pela metade, mandando Abraão cortar, metade dos bichos estão aqui, e a metade do bicho está aqui. A parte de cima da cabra está aqui, a parte de baixo da cabra está aqui. A parte de cima da ovelha está aqui, a parte de baixo da ovelha está aqui. Deus falou, vamos para o culto. E o Abraão foi para o culto, porque Deus falou para ele ir para o culto. O Abraão se entregou ali a Deus naquele culto, ele se envolveu com aquele culto, porque Deus chamou o Abraão para ir para o culto. O convite do Senhor para as nossas vidas é: esteja na minha presença. Viva na minha presença. A nossa vida precisa ser um ato de culto a Deus. E, gente, é diferente quando nós temos a consciência de que Deus está no lugar aonde nós estamos. Porque o pregador pode vir, dar pirueta, dar cambalhota espiritual e dizer: Deus está aqui, amém. E aí você grita, amém. Mas independente se tem pirueta, se não tem pirueta, se tem performance, se não tem performance, existe uma consciência que precisa tomar conta dos nossos corações, e essa consciência é que Deus cumpre as suas promessas. Ele disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Deus disse que Ele passeia no meio da igreja. O Senhor disse que Ele está conosco todos os dias. Então Deus está nesse lugar. Mas quantas vezes nós perdemos essa consciência? Quantas vezes nós vamos para os lugares e perdemos essa consciência? Pela misericórdia de Deus, eu tenho saído e tenho podido pregar em alguns lugares, e 2 igrejas me chamaram muito a atenção esse ano. Uma igreja vizinha nossa, lá do outro lado da Avenida Brasil, e outra igreja um pouquinho mais distante, ali perto, ali na região do Caxambi. Irmãos, enquanto pregava, falei com a Cristiane no final. Falei assim: Cris, o pessoal daquela igreja não tem sede não, porque eles não saem para beber água. Eu falei: o pessoal daquela igreja não tem necessidade de ir no banheiro não, porque eles não vão no banheiro. Irmãos, era interessante, porque eu olhava e quando eu voltava para ler, voltava para falar, os olhos daquelas pessoas estavam fitos. E eu não acredito que era na minha performance, eu acredito que era pela fome e sede da palavra de Deus. Havia consciência de que Deus estava presente naquele lugar. A última igreja que fui, a forma como eles cantavam, eu estava no primeiro banco, parecia que você era empurrado pelas vozes das pessoas. Eles cantavam o quê, pastor? Cantavam hinos, cantavam cânticos, eles cantavam tudo, mas cantavam com alegria no coração, sabe? Eles cantavam como pessoas que foram salvos por Jesus. Eles foram para um culto e se entregaram em ato de adoração a Deus aquele culto. Irmãos, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. As formatações das coisas podem ser alteradas. Conversava com um pastor amigo, ele dizia assim para mim, eu perguntei para ele: como é que é a sua EBD? Ele falou: a minha EBD funciona 3 vezes na semana, é quarta-feira, sexta-feira e domingo. Eu falei: que é isso, irmão? É porque a formatação pode ser alterada, o que não altera é a essência. O culto aqui, que Deus chamou Abraão para ir, se você fosse, você nem ia gostar, tinha um bicho partido em cada lado. Você, que culto estranho, não tem louvor, não tem ofertório, não tem pregação, é um passar no meio do bicho. Foi o culto que Deus chamou Abraão para ir. Na essência, que isso pode, a forma pode ser alterada, mas a essência não. Mas como nós temos tanta dificuldade no nosso tempo, que parece, o culto é para Deus, né? Na teoria não, né? O culto é para Deus, amém ou não amém? Mas aí você chega em casa, e eu também, e fala assim: gostei da mensagem hoje não. E o louvor hoje foi bom não. Porque o louvor meio desanimado, meio xoxo, né? Aquela ofertório meio fraquinho. O coro hoje, quando cantou, não foi aquele coro que cantou da outra vez. Irmão, o louvor, com todo carinho, todo amor, tá? O louvor não foi para você, foi. O coro não cantou para você. Cantou? Cantou para você?
A pessoa que participou do culto não fez. O culto não é o homem, o culto é a Deus. Nós todos precisamos ser unidos numa consciência de que nós estamos prestando culto a um Deus. Fui numa igreja nas férias. Cheguei lá, luz apagadinha, luz apagada na igreja. Igreja escura, não tinha janela e a luz apagada. Assim, que negócio escuro. Cadê o Moisés? Não está aí não. O Moisés que gosta desse negócio. Estava lá escuro, né? E aí, falei, por que essa luz assim? Mas fiquei olhando para frente, muita luz no palco, no púlpito, né? No palco. Eu olhando, estava lá, cheguei cedo, estava vazio, a gente não. Mas estava olhando para frente. Terminou o culto ali depois de 2 horas, mais ou menos, de culto. Igreja boa, receptiva. Me chamaram a Cris para a gente ser membro de lá. A gente estava visitando, deram caneta para a gente, negócio, chamaram a gente para vir, dar surpresa, sorriso, coisa boa. A gente não foi não, a gente está aqui, amém? A gente está aqui. Expliquei para eles, sou pastor e estava de férias. Pastor de férias também vai em outra igreja. Mas pensando ali, por que aquela luz estava apagada? No final do culto estava vazio no início, no final do culto estava cheio. E eu não vi o culto enchendo. Sabe por que a luz estava apagada, irmãos? Por que as pessoas hoje apagam a luz dentro do santuário? Para que as outras pessoas não possam ver a movimentação que acontece. Porque quando você se movimenta dentro do templo, principalmente no momento da pregação da palavra, você distrai a pessoa que está do seu lado. Não tem como você levantar, fazer um movimento sem você distrair o seu irmão. Não tem. Pastor, então eu não posso sair se eu passei mal? Claro que pode. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo que antes de fazer esse movimento, ele precisa ser muito pensado. Porque quando você está aqui sentado no culto, você está contribuindo para aquilo que Deus está fazendo. Você está contribuindo para a palavra que está sendo pregada. Quando você precisa levantar e sair, você chamará fatalmente a atenção de outras pessoas que se distrairão daquilo que está sendo pregado e daquilo que Deus vai estar falando no coração dela. É culto. É culto a Deus. Pastor, não fiz por maldade. Eu creio. Eu acredito nisso. Não acredito que ninguém aqui quer cooperar ou quer dificultar a pregação da palavra de Deus. Afinal, somos igreja. Mas quando entramos num culto a Deus e não nos concentramos naquilo que Deus quer fazer e como Deus nos usa como instrumentos na vida dos outros, nós não contribuímos. E nesse caso não tem neutralidade, irmão. Ou você ajuda ou você espalha. Ajunta ou você espalha. Lembro-me de um domingo à noite, em nossa igreja, quando eu conversava com um casal, e domingo passado à noite, vocês estão de parabéns, hein? Veio um grupo bonito para adorar a Deus, louvado seja Deus. Mas eu me lembro de um domingo à noite, que não foi como o domingo passado, e aí conversava com um casal, e falava assim com eles, olha, tudo bem, nós somos aqui de Marechal, quem são vocês? E ele dizia, olha, nós estamos visitando, porque nós viemos de outro estado, e o casal estava falando assim, meio que saindo, sabe? Assim meio que escorregando. Sabe quando você está falando com a pessoa está indo embora? Aí eu chamo um, chamo o outro, mas eu conversava, observei isso. Aí o Espírito Santo me deu um link. Eu não sou pentecostal não, mas eu recebi uma revelação naquele momento. Aí veio a frase na minha cabeça. Falei assim, olha, o pessoal da nossa igreja vem mesmo de manhã. Aí eles, é? Eu falei, o pessoal da nossa igreja vem no culto da manhã. Então vamos voltar. Irmãos, quando eles chegaram aqui, viram um santuário desse tamanho, vazio, eles foram embora. Eles iam embora. Eles só voltaram no domingo seguinte pela manhã, porque eu falei, gente, o pessoal da igreja vem de manhã. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você participa do culto, ainda que você esteja sentado no banco, você pode achar assim, eu só estou sentado no banco, eu só estou ali na igreja, irmão. O impacto da sua presença aqui influencia a vida de outras pessoas para que elas se enganjem nessa igreja ou não. Tudo isso é culto. Tudo isso é ato de adoração a Deus. Adoração é muito mais do que simplesmente cantar uma canção. Muito mais. Adoração tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos em reconhecimento à presença do Senhor ao nosso lado. Deus chamou Abraão para um culto. Nesse culto, tinha que ter obediência, porque ia ter sacrifício. Os animais morreram.
divididos em cada lado. Nesse culto tinha serviço, tinha trabalho, porque servir a Deus não é algo extremamente confortável. Na verdade, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Então não pense você que está na igreja é um lugar, uma espécie de spa espiritual. Não é. O refrigério que você encontra aqui, você encontra por causa da presença do Senhor da igreja. Mas esse Senhor da igreja que refrigera a sua alma é o mesmo que capacita pelo poder do Espírito Santo para que você venha influenciar a vida de outras pessoas. É esse o processo que vai acontecendo dentro da igreja. O Senhor chamou aquele homem, e naquele ato de culto, naquele culto maravilhoso, a palavra diz que quando Deus falou a Abraão, ele creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Mas começa. O desenho continua. E você que não é familiarizado com a linguagem bíblica, pode falar assim: pastor, eu não entendo nada desse negócio de bicho cortado para um lado para o outro. Por que isso está na Bíblia? Que coisa estranha. Eu entendo você. E eu vou te explicar o que está acontecendo agora. Naquele momento, na antiguidade, quando dois reis iam fazer uma aliança, eles não geravam um documento e assinavam um papel. Quando ia se fazer um casamento, quando ia se fazer um contrato, não era um documento, um papel assinado, levava no cartório para reconhecer firma ou entrava no Gov para poder fazer a assinatura. Não era assim que funcionava. Precisava haver um sacrifício de animais, porque aquela era a marca da aliança. Então Deus propõe a Abraão fazer uma aliança com ele, renovar a aliança que ele tem com ele. Que Deus está dizendo o seguinte: Abraão, eu e você vai pegar, vai fazer assim, 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 porque eu e você vamos fazer uma aliança, vamos selar um contrato. Eu e você, como duas partes iguais, vamos fazer um acordo. E Abraão diz: ok, fazer um acordo com Deus é bom, entrar em sociedade com Deus é muito bom. Então ele foi lá e fez exatamente aquilo que Deus mandou. Mas a Bíblia diz que os animais, os abutres, os urubus, posso falar urubu? Eles vinham e tentavam comer aqueles animais, e Abraão tentava enxotá-los, tentar tirá-los dali, porque quando você quer ter aliança com Deus, quando você quer viver uma vida com Deus, quando você quer de fato se comprometer com Deus, vai vir um monte de abutre tentando te desconcentrar, tentando te tirar da presença. É problema com o filho, problema com o neto, irmãos, os problemas virão. O que você não pode abrir mão é do teu relacionamento com Deus, porque é Ele que te sustenta na passagem dos problemas. Pastor, mas eu sinto tentações com coisas assim absurdas na minha alma. Sim, você sente tentações, o Senhor conhece as suas tentações, mas Ele está dizendo: olha, eu sou com você, com Deus você vence, com Deus você consegue vencer. Tentaram atrapalhar o sacrifício de Abraão, mas ele tomou postura, tomou posicionamento. Irmão, não tinha vício, não tinha dificuldade, não tinha adversidade que impedisse Abraão de ter aliança com Deus. O que tem te impedido, ou o que você tem deixado impedir de você ter um relacionamento profundo, real, de você colocar em prática aquilo que Deus tem na sua vida? Está na hora de enxotar as árvores de rapina. Amém? Vamos tirar as árvores de rapina da nossa mente, vamos tirar as árvores de rapina do nosso pensamento, vamos tirar as árvores de rapina da nossa vida. Abraão fez isso. Mas lembra, é uma aliança de dois, uma aliança de iguais. A Bíblia diz que Abraão foi tomado por um sono. Ele não conseguiu, ele apagou. Ontem, enquanto estava visitando a família Lemos, eu estava no almoço, e aí um dos Lemos, eu não sei se foi o irmão Joel que me contou a história, porque eles contam muitas histórias, que um pastor que estava numa conferência, e ele estava pregando e em muitos lugares, e ele chegou no culto para pregar, ele estava muito cansado, irmão. Em dado momento do culto, ele ficou quieto e que caiu. E ele ficou caído. Os irmãos vieram, levaram ele para o gabinete. Falou: pastor, está tudo bem? Aí o irmão falou assim: pastor, o que houve? Ele falou assim: irmão, eu vou ser sincero contigo, eu estava tão cansado que eu dormi na hora e caí. Quando eu caí, eu acordei, mas eu fiquei com vergonha, eu não ia falar para os irmãos que eu tinha dormido, então eu fiquei deitadinho no chão, até os irmãos me trazerem para o gabinete. Irmão, o cansaço tomou conta do homem Abraão.
Nós somos limitados. Muitas vezes o enfado vem na nossa alma e a gente não consegue mais avançar. Abraão caiu no chão. Agora começa a perceber o que acontece nesse sacrifício. Ele fala no final que existe uma manifestação divina, é uma teofania. Passa um braseiro de fogo no meio daquele sacrifício. Foi dividido para a direita e para a esquerda, para nós dois passarmos juntos, porque eu e você temos uma aliança para ser cumprida, um contrato para ser cumprido. Mas na hora de cumprir o contrato, o Abraão cai no chão e não tem força para passar. Então Deus passa sozinho. Sabe o que Deus está dizendo através daquilo ali? Está dizendo: Abraão, você, humano, limitado, não tem capacidade em você mesmo de cumprir uma aliança em pé de igualdade comigo. Sabe o que Deus está dizendo ali? Que dali a 1500 anos à frente, o Senhor, o próprio Deus, viria, encarnado, Jesus, o verbo vivo de Deus, viria ao mundo, subiria à cruz do Calvário para pagar o preço que eu e você não conseguimos pagar, porque como seres humanos somos incapazes de fazê-lo. O sono toma conta da nossa vida, nós caímos, nós nos prostramos. Então, os animais podem estar dispostos, está tudo preparado para o sacrifício, mas não existe capacidade em nós para pagarmos o preço do sacrifício. Então, o próprio Deus vem e se faz sacrifício por nós, e se faz pecado por nós, pagando o preço da reconciliação que eu e você não poderíamos pagar. Jesus é a garantia de Deus. É aquele que olha para você e diz: olha, eu sei que você é pecador. Eu sei que você é falho. Pela sua força, pelo seu mérito, você não alcança a salvação, porque a salvação é uma obra de Jesus. Então qual é a nossa parte? A nossa parte é o que o versículo 6 diz, e que o apóstolo Paulo trabalha tão bem no livro de Romanos. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos crer, precisamos entregar, porque a palavra crer aqui, ela não é acreditar. A palavra crer aqui é entender que de tal forma aquela verdade alcança o seu coração, é revelada para você, que ela passa a dominar, a nortear a sua vida, a dar direção para tudo aquilo que você vai fazer dali para frente, as suas decisões. Crer aqui é entregar a vida verdadeiramente a Jesus, como o único e suficiente Salvador. Crer aqui é dar continuidade, é buscar um processo de santificação, porque a marca que de fato somos crentes é que continuamos nesse processo de santificação. Não vivemos mais no pecado, na verdade o pecado não nos domina mais, porque somos agora dominados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Crer não é acreditar, crer é obedecer, é se comprometer, é seguir na caminhada da fé. Jesus pagou o preço por nossa causa. Deus mostra para Abraão que ele não poderia pagar o preço, mas ele faz aliança com Abraão. Talvez aqui nessa manhã existam pessoas que são conscientes de que Deus já falou para você: sai da tua terra, sai da tua parentela. Talvez você já seja batizado, tá? Talvez ainda não. Mas você já ouviu a voz do Senhor dizendo assim: sai da tua terra, abandona o pecado, sai desse lugar, abandona esse relacionamento, abandona esse vício, abandona esse negócio, abandona esse comportamento, abandona. Você já ouviu a voz de Deus. Existem pessoas aqui nessa manhã que já experimentaram a bênção e a prosperidade de Deus na vida através de diversas formas. Livramento, resposta, já experimentaram. Mas Abraão tinha um foco. O foco de Abraão era ter um filho. O foco de Deus é gerar o filho, seu filho Jesus, dentro do seu coração. É esse o foco de Deus. O Senhor não perdeu o foco. Eu gostaria de chamar você nessa manhã, aí no lugar onde você está, dentro da sua mente, a tomar uma nova consciência e dizer: Senhor, eu vou abandonar o pecado.
Eu quero sair de Ur dos Caldeus. Eu quero sair do lugar da prisão. Eu quero sair do lugar onde eu estou trancafiado. Eu quero sair do lugar onde eu estou acorrentado. Eu quero sair, Senhor, do vício. Eu quero sair do que tem me prendido. E, Senhor, eu quero entender, eu quero viver, eu quero acreditar, eu quero crer. Porque o Senhor pagou o sacrifício no meu lugar. Eu quero crer que a minha descendência serão como as estrelas do céu. O Senhor fará, o Senhor multiplicará. Jesus, ele disse que não tem ninguém que abandone mãe, pai, que deixe casa, que não tenha nessa vida e no porvir muito mais do que aquilo que deixou. Também teremos aflições, sim, é verdade. Mas temos a promessa de Deus cumprida em nossas vidas e sabemos que a promessa de Deus cumprida em nossas vidas é o que o apóstolo Paulo vai ensinar. Cristo em nós, esperança da glória. Em Cristo nós podemos suportar todas as coisas porque Ele nos fortalece. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ore a Deus nesse momento. Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Você crê no Senhor? Você pode se lembrar daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, de como o Senhor te chamou, na verdade, como o Senhor te conduziu até esse lugar? Você pode tomar a decisão em Deus, dizer: Senhor, eu não vou desistir. Não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou desistir do meu trabalho. Não vou desistir do meu filho. Eu ainda não vi isso cumprido, Senhor. Eu ainda não vi uma restauração completa. Mas eu não vou desistir. Porque o que eu e você estamos plantando nesse tempo, nesse lugar, talvez não colhamos nesse mundo, mas certamente colheremos na eternidade. Se cremos em Deus apenas para essa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, porque assim como Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele naquele dia. Então deixa o Senhor encher a tua vida. Deixa aquela voz que te chamou para caminhar na presença dEle, completar, trazer completude ao seu coração nesse momento, para que você possa tomar uma decisão. Decisão de olhar para o céu. Decisão de caminhar, porque o que o Senhor pede de você é obediência. Ele sabe que você não é igual a Ele, que você não tem como pé de igualdade entrar numa aliança com Ele. Então Ele paga o preço, Ele paga aquilo que você devia pagar. Ele só faz isso porque Ele te ama. Ele faz isso por graça, faz isso por misericórdia, faz isso por amor. Deixa o Senhor inundar a sua vida nesse dia. Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse domingo tão especial. Nós queremos louvar o teu nome, porque no teu amor, na tua graça, na tua soberania, o Senhor decidiu vir ao mundo, chamar um homem como eu e meus irmãos, plantando a semente da fé nos nossos corações para que em Ti possamos tomar decisões, de Te obedecer, de Te seguir, trazendo promessas, Pai, de vida eterna, de salvação, e nos dando tantos presentes na caminhada dessa vida que nós mesmos não merecemos, Pai. Mas o Senhor nos conduz. E quando não podíamos mais fazer nada, o Senhor pagou o preço em nosso lugar naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de cultuar, isso é motivo de alegrar. Isso é motivo, Pai, de nos deleitarmos na Tua presença. Muito obrigado por isso, Senhor. Fica conosco, nos conduz debaixo da Tua proteção. Dá-nos um domingo na Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.